Boa noite. Janete Goldstar está de volta. Hoje o tema é Deus. É uma palavra que eu diria que é bastante impactante. E vocês vão se impactar. Se não dizer empacotar. Depois de muita pesquisa, já falei para vocês que eu faço cursos desde meus 30 anos, quando eu deixei uma igreja da qual pertenci desde garota, desde pequenininha, que era um verdadeiro Deus nos acuda. E nada melhor do que agora, depois de mais de 30 anos pesquisando, a gente chegar a algumas conclusões absolutamente absolutas. Vocês vão se surpreender. Pesquisem. Vocês também têm um celular na mão. Deus não é nada do que a gente pensa. Não é Deus quem nos criou. O homem criou a Deus, a sua imagem e semelhança. O que eu estou querendo dizer é o que vocês estão entendendo. A Bíblia, de cabo a rabo, ela foi escrita por mãos humanas, por pessoas inteligentes, por pessoas mais evoluídas, que queria o povão submissos, temerosos, com medo, com culpa, com inferioridade, com incapacidade, incapazes de questionar. Como se domina uma nação? Não é só com guerras, não é só com bombas e canhões, mas é muito além a inteligência do próprio ser humano. As cadeias, as maiores cadeias que existem no mundo, não são as cadeias de ferro que o bandido fica lá. Nós estamos presos numa cadeia. Cadeia de enganos, de mentiras, de falsas histórias. Tudo história da carunchinha, tá? Então vamos dar uma resumida, porque quando eu começo a falar é complicado. Então é o seguinte, gente, de cabo a rabo, eu demorei mais de 30 anos para tirar as deduções em todos os cursos que eu fiz. Então hoje eu posso dizer com toda certeza absoluta que o que eu vou dizer para vocês é a mais pura verdade. Ah, Janete, mas é a tua verdade. Vamos pesquisar. Não fica aí sentado esperando acontecer. Vamos pesquisar. Então vamos resumir. Não é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É o homem que criou os deuses à sua imagem e semelhança. Quando eu era lá da TJ, que eu era fanática, acreditava, porque mamãe me ensinou, eu sempre pensei, peraí, mas que Deus é esse? Que só pode adorar Ele, não pode nem comemorar aniversário, por estar ofendendo a Deus. Um Deus castigador, vingativo, ciumento, guerreiro, destruidor, avalaçadoramente mal. Ah, mas ninguém tem coragem. Como eu vou dizer que eu discordo com isso? Pois é, eu fiquei nessa cadeia até 30 anos, à base de remédio de depressão, até que um psicólogo me disse: Janete, pesquise física quântica.
Isso quando eu tinha 30 anos. Eu tinha crianças pequenas e vivia à base de antidepressivo. Falei, esse médico não está sabendo o que ele fala, porque eu nem gosto de matemática, muito menos de física. Mas não era aquela física de contas. Só que naquela época eu ainda não tinha um entendimento do que ele quis me dizer. Aí eu me revoltei contra esse Deus. Porque eu ia pedir ajuda, batia no meu ombrinho assim, ó. Ai, irmã, na nova ordem, Deus te cura. No momento ele está no descanso sabático. E a dor era grande. Claro, a minha própria inteligência, a minha própria alma, o Deus dentro de mim gritava: tá errado, tá errado, revolucione isso daí, joga tudo fora, se picha do abismo, mas procura a verdade, pô. E foi o que eu fiz. E eu enfrentei o Deus que eu acreditava ser o verdadeiro. Tô aqui no lago, tá? Que para mim fazer uma gravaçãozinha, não preciso de mesa, de escritório, nada. Então vejam bem, eu me revoltei. Eu falei, olha aqui, o negócio é o seguinte: para mim, você não serve como Deus. Eu tive essa coragem, com 30 anos. Para mim, não. E eu cheguei num ponto que vocês vão falar, nossa, essa daí é meio doida. Doida? Doido é quem não vai atrás. Doido é o gado que aceita tudo como verdade. Tá morrendo ali, tá dando murro em ponto de faca. Tá tomando 8 antidepressivos por dia. Porque lá dentro daquela igreja todo mundo é deprimido e vive à base de psicotrópico. Mas jamais vai ter coragem de fazer o que eu fiz. Falei, pera um pouco. Pera, alto lá. Se Deus é essa crueldade que mata, que destrói muros de Jericó, que manda todo mundo morrer afogado e faz uma arca para salvar não sei quem. Gente, presta atenção no que vocês estão lendo lá. Presta atenção. Eu demorei mais de 35 anos para chegar no que eu estou falando para vocês, tá? Foi a conta-gotas. Só que agora eu não vou dar conta-gotas, não. Agora é para impactar. Nossa, vou parar de escutar. Para mim, o importante é o que eu descobri. E quem quer, que vá conferir. Então, o que aconteceu? O homem criou Deus como ele quis. Vários deuses. Vários. Cada religião tem o teu. É Alá, é com lá, é com aqui, é Jeová, é Iavé, é Convé, é tudo quanto é nome que tem por aí. Cada cultura é um nome. E o mesmo Deus, cruel, exigente, preconceituoso. Gente, pelo amor de Deus, está na hora de acordar. Deus, a energia crística, é apenas uma energia, uma vibração. Porque Deus, eu já falei para vocês, é tudo. Ele está em tudo. Ele é. Ele simplesmente é. Ele é o todo. E o todo está em tudo. E quem nos julga, quem nos cobra, quem nos critica, quem nos pisa, esmigalha, esmirilha, esmiralha, é aquelas pessoas das quais nós acreditamos. Bingo! Bingo! Há pouco tempo atrás, eu assisti um filme de Josué, Muralhas de Jericó. Gente, eu nunca tinha assistido, mas eu pensei,
Como é que é? Por que que ele vai destruir cidades em nome de um povo que, por incrível que pareça, né, quando Jesus apareceu, foram os primeiros a condenar Jesus? Tudo montagem de poder. A melhor maneira de prender as pessoas é prendê-las nas próprias cadeias de mentiras, falsidades, mimimis, mete-medos. Aí naquela época, gente, eu cheguei na seguinte conclusão: se for para mim viver debaixo de um Deus ditador deste, eu prefiro não viver. Aí eu, na minha inocência, né, com tão pouca sabedoria, com tão parca sabedoria, que lá era vírgula, travessão e ponto, não mudava nada, não ensinava nada. Eu conversava com Jesus. Ô Jesus, o negócio é o seguinte, eu chorava, tá? Eu chorava. Era em pânico, era em desespero. Mas eu falava: Jesus, o teu pai é louco. Sabe o que ele quer fazer, Jesus? Ele quer destruir todo mundo que não for da igreja Testemunha de Jeová. Eu já comecei a analisar lá atrás, com criancinha pequena. E eu não concordo, Jesus. Porque se a minha mãe não fosse, eu seria de outra igreja. E aí? Que culpa teria eu? Eu não concordo com isso. Eu bato nas portas. Eu comecei a bater nas portas chorando. Eu deixava o meu ex, que era outro fanático, bater. Eu falava: entra lá, entra lá. Eu não falava nada, ó. Quietinha nos meus raciocínios. Porque quem raciocina, eles têm medo. Eles têm medo de não ter resposta aos questionamentos. Então eu fiquei quietinha. E eu conversava com Jesus. Jesus, você tem que chamar os anjos, querubim, serafim, mensageiro, anjo da guarda. Olha, vocês têm que arrumar uma equipe aí e prender teu pai. Porque ele vai destruir todo mundo, Jesus. Janete, mas esse pensamento teu era meio de maluca. Não, era pensamento de uma pessoa que estava raciocinando. Estava acordando daquela prisão de pequenininha até 30 anos, de só pede, obrigado, tem que fazer, não pode faltar, tem que pregar todo dia, tem que ir na igreja 3 vezes por semana, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo. Na hora que eu fui pedir ajuda, ai bem, só na nova ordem, Deus está no seu descanso sabático. Ai, eu caí do salto. Tem que cair do salto. Tem que acordar. Tá, gente, eu tô entrando um pouco aqui na minha história, que eu ia contar no outro dia, mas as coisas vão saindo, eu gravo outra depois para explicar melhor toda a história que foi montada. Não, faz parte. Foi montada essa igreja, foi montada a outra, foi montada a outra. Todas. Onde foi montada a Bíblia? Quem escreveu? Homens, políticos, imperadores, donos de Roma. Ó, como é que a gente vai fazer para esse povo aí que é nosso escravo, continuar sendo escravo, que agora veio aí esse rapaz inteligente, revolucionário, falou: gente, Deus está dentro, não está fora. Ele não habita em templos. Ele não habita em templos. Acordem, o poder é de vocês. Tudo que eu faço, vocês podem fazer. Então, ele estava incomodando. Mas ele não se incomodou que ele estava incomodando. Ele veio aqui para passar o recado. E ninguém entendeu nada.
mas permaneceu algumas coisas que ele deixou. Depois vieram outros filósofos, outros compositores, outros avatares, né? Cientistas que são ponta firme, não fica ali só mentindo para manter o poder. Só que muitos deles foram para a guilhotina, a Inquisição, as pessoas que estavam despertando para a verdade eram taxadas de loucas, de bruxa, de bruxo, e foi uma carnificina que vocês não imaginam, mas para manter as mentiras, livros e livros e livros, tudo para manter a nossa mente na prisão, e eles conseguiram isso fantasticamente, muito bem planejado e executado. Então você não sabe quem você é. Laércio Fonseca já dizia: você quer saber quem é Deus? Descubra primeiro quem é você. Depois que você descobrir quem é você, você vai conhecer aos deuses e ao universo. Isso é uma coisa metafórica. Porque a hora que você descobrir quem você é, aí você vai saber quem é Deus. E que Deus é o quê? É tudo. É eu, meu óculos, meu anelzinho, que eu vendia, tá? Isso daqui é um que ficou para mim. Vão-se os dedos, ficam os anéis. Mas por enquanto os dedos continuam aqui. Então vejam bem, pessoal. Eu já falei, já dei esse toque. Tudo que nós aprendemos, tudo foi enganação, foi aprisionamento para a gente entender o que eles queriam que a gente entendesse. Então é o medo de Deus. Meu Deus! Que absurdo! Como é que nós vamos temer um ser que é amor absoluto? E as pessoas acreditam. Deus é amor absoluto. Ele está em tudo. Ele não é, eu vou repetir, um ser que eu também acreditei a vida toda, que está lá em cima numa cadeira, que eles falam até que Jesus está sentado à direita, né? Tudo para enganar. Então a vida inteira eu também pensei que ele estava lá sentado numa cadeira com um chicote, um caderninho na mão. Gente, é de dar risada. Eu também acreditei. Isto não é Deus com uma barba branca. Olha, um Papai Noel até poderia ser, mas longe de ser um Deus. Deus é amor, Deus é perdão. Quando a gente desceu as dimensões para estar aqui na terceira, experienciando, aprendendo e acordando, despertando a cabeça, usando a massa que tem aqui dentro, a capacidade que nós temos aqui de construir castelos, de construir carros, de construir lagos. Olha aqui atrás de mim, é que está de noite e não vai dar para vocês verem. Construir lagos, construir prédios maravilhosos. Olha isto! Quem criou tudo isto? Nós, o engenheiro, o pedreiro, o servente, o pintor. O que mais vocês querem? Milagres? Olha aqui, eu vou mostrar de novo, hein? Vocês querem ver milagre? Tudo é um milagre. E a cadeia está dentro de nós, que foi tecida milimetricamente, com cada mentira, com cada historinha, e nós caímos. Só que não. A gente cai até um certo momento. Eu até 30 anos, eu chorava de depressão.
Eu me sentia um zero à esquerda. Eu me sentia... tudo que vocês também têm por aí. Ah, porque minha mãe não achava eu bonita, porque a outra era mais bonita, porque a filha do vizinho era mais bonita. Ai, porque eu sou burra, minha mãe fala que eu sou burra, que eu não vou dar nada na vida, que eu tirei 0 na escola. Tudo milimetricamente calculado para que a gente ficasse preso na inferioridade. E nós não somos inferiores. Nós somos, já falei, assim, ó, com o papai. E assim, ó, com o nosso irmão mais velho, que é Jesus. E prestem outra atenção. Jesus Cristo. Cristo é um título de poder. Ele cristificou-se a partir do momento que a ficha dele caiu. Porque dos 12 aos 30 anos, olha quanta mentirada, tá? Depois eu vou ter a história da vida toda de Jesus, dos 12 aos 30. Que a igreja fala, ai, isso é um mistério. Mistério coisa nenhuma. Foi tirado da Bíblia. Foi tirado livros de Tomé, de Judas, de Maria Madalena. Eles falam que são apócrifos. Apócrifos, que é para a gente não descobrir a verdade. E colocou um monte de apócrifos, que são os falsos, para enganar a humanidade. Então, gente, presta atenção, cai a ficha. É tudo assim, manipulado para que a gente seja menos do que a gente é, para que a gente seja gado, preso dentro das nossas próprias crenças e não acredite na gente mesmo. Não, tem que ter Cristo. Lembrei, Cristo é um título de poder, tá, gente? Desculpa aí. Eu sou que nem o Mateus Ceará, sempre dou uma desviadinha. Jesus era um homem, Jesus de Nazaré, que nasceu lá, de Maria e José. Ele foi dos 12 aos 18 anos fazer o que eu fiz. Ele foi atrás de ensinamentos de mestres anteriores, desde que começou a humanidade. Ele frequentou escolas iniciáticas do Tibete, da Índia, do Egito. O Egito não é o que vocês pensam que foi também não, tá? Foi tudo modificado. Quando ele voltou com 30 anos, ele voltou com sabedoria, com raciocínio, com discernimento, com tudo que nós temos. E aí, ele começou a pregar. Ele começou com a sabedoria que ele foi buscar, com tudo que ele aprendeu. Ele foi iniciado nas escolas lá iniciáticas do Egito, dos maias, incas, astecas. O homem não era bobo, não é? É só procurar, quem procura acha. E quando ele voltou, mais a própria sabedoria dele, que claro que ele era um ser já mais evoluído que a gente. Mas a gente não perde nada para ele. Porque ele disse, eu e o Pai somos um, vós tendes de ser um, e farão coisas maiores do que as minhas. Ele nunca disse que só ele que podia fazer as coisas. E que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que nem um salharinho da escolinha do professor Raimundo, você fala para a montanha, saia daí e muda para lá. E a montanha vai te obedecer. Sabe por quê? Eu também não sabia essa dica dele. Porque eu e a montanha também somos um. Eu já falei outro dia numa live aqui sobre o nosso corpo humano, que nós somos terra, água, fogo e ar.
Nós temos os 4 elementos dentro de nós. Nós temos dentro de nós, é como se a gente fosse um lago. Não existe vários seres viventes ali dentro daquele lago? Nós também. Nós temos dentro do nosso corpo, pode fazer uma pesquisa científica. Os médicos já sabem disso. Milhares de habitantes dentro de nós. Porque nós somos compostos de terra, água, fogo e ar. Então nós somos um com a montanha. E que se eu tiver o devido conhecimento, e a mínima do tamanho de um grão de mostarda, e eu falar, montanha, sai daí, ela vai te obedecer. Então o que falta? Falta descobrir quem você é e quem é Deus. E Deus é amor absoluto, Deus tudo é, tudo está, tudo sabe, tudo pode. Não é um Deus que está num trono julgando ninguém. Ah, Janete, então eu posso fazer tudo que eu quiser de errado, que Deus não vai me castigar? Ô, gente, pelo amor de Deus, pelo amor dos seus netinhos, eu como não tenho nenhum, pelo amor dos seus netinhos, raciocina, pelo amor de Deus, vocês têm cabeça para pensar. Deus é amor, Ele não cobra, Ele não julga. Tudo nos é permitido, tudo. Porém, nem tudo é vantajoso. Tem a lei, as leis, que nós estamos sobre algumas leis. Então essas leis, tem a lei do retorno, tem a lei que você plantar, você vai colher. Você não vai colher abacaxi se você plantar mato, plantar maçã. Então a gente tem o próprio dentro de nós, a nossa própria consciência, que é una com o Pai que habita aqui. A gente, se fizer errado, é a gente mesmo que vai nos cobrar. Nós somos ele é um, e eu com ele comigo. Então é óbvio que existem regras, existem leis, lei da gravidade. Eu sei que se eu me jogar lá no lago daqui dessa altura, eu vou morrer. Só que nada nos é proibido. Tudo é permitido. Se não fosse permitido, se não fosse escolhas nossas e nós mesmos nos cobramos, mas não existiria crime, não existiria guerra, não existiria nada, porque Deus não ia deixar. Mas como nós temos uma certa parcela de livre-arbítrio, que também não é o que vocês pensam, não, tá? Nós mesmos, a gente mesmo paga, porque a nossa consciência, ela nos cobra. Nós somos responsáveis, gente, pelo amor de Deus, porque Deus está dentro, não está fora. Deus não é o castigador, o que julga. Eu posso fazer tudo, inclusive matar. As pessoas matam. Se não pudesse, não haveria criminoso por aí. Só que a consciência dele permitiu com que ele cometesse esse erro. Ele vai aprender com o erro. Pode ter certeza disso. Ele vai aprender com o erro. E às vezes o erro é um acerto. Porque às vezes é errando que se aprende. Tudo é muito paradoxal. Então ninguém sai impune. Ai, mas então o cara matou, fez, estrupou e Deus não faz nada, Deus não liga. Que Deus? Ele fez porque ele é o próprio manifestado naquela pessoa que ele está sendo. E se ele quer matar, ele mata mesmo. E matam. Eu estou falando com vocês aqui, tem um monte de crime acontecendo. Então a gente pode fazer tudo o que quer? Pode. Pode, o poder é nosso.
Mas não existe um Deus que eles ditaram aí, forjaram naquele livro, que tem gente que tem na beirada da cama, como sagrado. Tudo mentira, tudo prisão. É para impactar. É para impactar. Não é obrigado a acreditar. Cada um acredita no que quer. Quando eu descobri aquele Deus ciumento, guerreiro, exigente, imparcial, ruim, mau, perverso, falei, peraí, para mim não serve. Quer me matar? Manda um raio aí, que para mim você não serve. Foi onde eu dei um salto. Eu dei um salto enorme. Eu saí de lá de dentro com chave de ouro. Eu saí de lá de dentro com a cabeça erguida. Não porque eu fiz coisa errada e eles me expulsaram, como eles faziam lá atrás, em todas as igrejas, né? Mete medo, se fizer o que é errado, é excomungado, é posto para fora, não é aceito pela... Lá também é assim, e em muitas outras religiões é assim. Eu não tive medo, eu não fiz nada de errado, eu não matei ninguém, eu não traí meu ex, eu não fiz nada de errado. Eu pedi não, eu nem perdi tempo em pedir. Eu saí em alto estilo. Ah, mas foi lindo. Qualquer dia eu conto essa história. Eu saí em grande estilo para nunca mais voltar. E olha, eu vou confessar para vocês, gente. Durante muitos anos após eu vi essas pessoas na rua batendo nas portas, eu passava mal. De pena, de dó. Gente, eles carregam o mundo nas costas. De tanta coisa negativa. A gente percebe as pessoas cabisbaixas, andando assim, ó. Eu tô até imitando aqui, sabe? Eu sou um pouquinho cômica. Eu vi aquelas pessoas, e as últimas reuniões que eu frequentei, eu olhava e pensava, e via gente tudo adormecido, parecia um robô, não estavam ouvindo nada do que estava sendo dito, e não ouvia mesmo, literalmente não ouvia. Se prestasse atenção não estaria mais lá. E eu sei porque eu fiquei tantos anos, só que em dor e sofrimento. Gente, mas o que é isso? Mas é só coisa negativa. Mas ele pede tanto e não me dá nada, não pode me ajudar porque está descansando. Deus precisa descansar. Então é um Deus que o homem criou. Acordem. Quem é Deus? Foi a pergunta que Faraó fez para Moisés. Oh, não sei se a história também é bem assim, tá? Mas foi bacana a parte que o autor do filme fez. Ele deu uma dica ali. Mas quem é teu Deus? Como ele se chama? O Faraó perguntou mais de 3 vezes para ele. Procura na Bíblia. Mas quem é esse Deus? Na época eu também já falei isso para vocês. Qual foi a resposta de Moisés? Eu sou. Mas qual que é o nome? Eu sou enviou minha voz. Mas qual é o nome? Não tinha nome. Não tinha nome. Moisés também despertou. Ele falou, peraí, que eu vou tirar esse povo da escravidão. Só que isso também é uma metáfora, gente. A escravidão não é só estar na mão dos ricos, das elites, e a gente trabalhar por uma parca recompensa, com medo de tudo. Escravidão não é só trabalhar 8 horas por dia e no final do mês não dá nem para pagar o aluguel.
é também escravidão. Porém, a mental é a pior. E eles usam tudo para enganar. Livros, historinhas mal contadas, prestem atenção. Historinha que não bate muito bem o que um fala, o que o outro fala. Tudo o homem que escreveu. O homem que criou, que inventou e aprisionou todos nós. Então a gente é aprisionado mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, porque os coitadinhos dos escravos que carregava os tijolos nas costas, abanava lá, né? Abanava os imperadores, os reis, os bons da boca. Hoje não é mais rei, não é imperador, tem outros nomes. E vai lá, empregada, e faz isso, é maltratada, é chutada, e sai daqui, e me sirva, eu sou o dono, eu sou o mestre. E a história continua. E ninguém desconfia de nada. Tá bom para vocês? Eu estou apresentando para vocês um outro Deus. Um Deus que é amor absoluto, que não julga, que não cobra, que não castiga. E que tudo nós podemos sim fazer. Só que como Ele habita dentro de nós, a nós mesmos nos cobramos, tá? Eu matei. A minha consciência vai me perturbar. Vocês podem ter certeza disso. A minha consciência, o sofrimento que eu vou ter aqui dentro do arrependimento, não tem castigo maior. Não tem cadeia maior. Pode até ir lá atrás das grades, mas a cadeia maior é aqui dentro, ó. Bom, gente, eu vou parar por aqui. Eu dei uma palhinha, não sei se deu para vocês entender que Deus não é o que vocês pensam, que Ele não criou a gente do jeito que vocês pensam, que Ele não escreveu a Bíblia. E os poucos despertos da época que deixaram algumas coisinhas verdadeiras, foi tomado, foi morto, foi rasgado, foi encobertado, e eles escreveram o que eles quiseram. Tudo historinha da caronchinha. Olha, gente, eu aconselho uma coisa para vocês, tá? É melhor acreditar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, no Chapeuzinho Vermelho, na Gata Borralheira, que também isso daí também faz parte, tá? Para deixar a gente distraído. Mas é melhor acreditar nessas coisas do que nesse Deus e nessas regras que vocês seguem. Uma boa noite. Eu vou parar, porque já falei bastante, e minha pachete já tá lá na frente e eu tenho que catar, porque ela soltou aqui, né? Que eu trago ela com a guia. Ela tá me esperando lá na frente, senão eu ia falar mais. Mas eu acho que por hoje tá de bom tamanho. Empactou. Se empactem mesmo. Levanta e fala: peraí, eu não aceito mesmo essas coisas não, a Janete está certa. Eu fiz isso. Com 30 anos eu fiz isso. Eu enfrentei. Ah, você é Deus? Esse tal Jeová é Deus? Esse Deus aí, para mim você não serve. Pode mandar um raio aqui. Para mim você não serve. E eu apelei até para Jesus, tadinho, na época que não tinha nada a ver com isso. Mas ele deve até ter ficado felizinho, né? Pô, meu, ela tá começando a acordar. Acorda. Tem que jogar um balde d'água, dar tapa na cara. O que precisa mais? Além de sofrer, passar necessidade, ter medo, ter vergonha, ser humilhado, rechaçado. O que vocês querem mais? Um balde d'água até que é pouca coisa, né? O que vocês querem? A escolha é de
vocês. Boa noite, beijinho, compartilhem, curtam e compartilhem para que outras pessoas possam ouvir. Porque tem muita gente boa falando a verdade. E eu, boa que eu digo assim, né? De gabarito, de pesquisa, de QI, muito maior do que o meu. Jovens que já estão despertos, já sabem toda a verdade. Eu demorei até. Comecei com 30 anos. Agora que eu fui montando. Fala de mim. Todo mundo me conhece nessa cidade. Todo mundo me conhece. Como a vendedora de joia, como fiz teatro amador, como protagonista de peça, brincadeira. Eu ainda tô fazendo vídeos engraçados. Quem quiser rir também pode curtir. Outros me conhecem porque levo noiva, porque trago noiva. Eu gosto de fazer muita coisa diferente. Eu sou diferenciada. Então aqui em São João, na minha cidade, ou talvez na minha cidade que eu nasci, que é Socorro, eu tenho pessoas que podem se interessar em me ouvir por curiosidade. Mas não é para acreditar na Janete, não. Vai pesquisar. Vai pesquisar Tesla, vai pesquisar Hermes Trismegisto, vai pesquisar Laércio, vai pesquisar Hélio Couto, vai pesquisar, fazer cursos. Só que eu vou dar mais uma diquinha bem, até que legal. Esqueçam toda escolaridade, não vale para nada, tá tudo errado. Então vocês não precisam de psicólogos, terapeutas, psiquiatras, porque eles também seguem a linha de te manter preso. Eles adoram que você nunca saia da depressão. Eles adoram, a indústria farmacêutica, a elite adora. As faculdades foram feitas também para ensinar tudo errado. Vocês não precisam nem de psicólogos, nem de terapeutas, que me desculpem, mas essas pessoas também foram enganadas. Ninguém precisa. Seja seu próprio terapeuta, seja seu próprio psicólogo. Descubra quem você é. E aí, vocês não vão precisar de mais nada. Boa noite. Fecha.